Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Que a paz esteja convosco. Amém. Gostaria de deixar apenas uma pequena meditação, a qual se encontra no livro de Obadias, capítulo 1, do seu versículo 1 até o 10º, que a palavra, melhor dizendo, até o 9º, que a palavra dirá assim: os pecados e o castigo de Edom, a restauração e felicidade de Israel. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Jeová, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações o embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos, todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevalecerão contra ti. Os que comem o teu pão puseram baixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela tua matança. Por causa da violência feita a teu irmão, Jacó cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. Somente até aqui. Paz seja convosco. Bom, o livro de Obadias é o livro mais breve da palavra, da Bíblia, melhor dizendo. A temática, ou seja, o assunto, o qual é abordado, é a respeito da profecia de Obadias contra Edom. Então, o que a nação de Edom fez ou não fez, já que Edom era uma nação irmã de Israel, amém? Mas por qual motivo o profeta anunciaria uma profecia contra Edom? A questão é: Edom é nação irmã de Israel, ou melhor, nação irmã de Israel. Mas debaixo de uma palavra, ou seja, de uma profecia abrâmica, Deus vai lembrar a mim e para você da aliança que Deus fez com Abraão. Os que te amaldiçoarem, também os amaldiçoarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não é porque que o sangue corre nas veias é o mesmo que eu posso amaldiçoar o meu irmão e passar despercebido. Porque o pecado, ele exala cheiro e não sou agradável para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é porque que o meu irmão pecou que devo me vangloriar por causa disso. O evangelho consiste em transformar e não apontar e nem conformar. Se o irmão que peca merece um puxão de orelha, imagine a nós que, ao invés de ajudá-lo, preferimos se esconder na omissão. E deixa eu te dizer uma coisa: omissão não combina com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Salmo, capítulo 137, no versículo 1. No versículo 1, que vai do versículo 1 até o versículo 7, a palavra diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramos-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram
que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai, arrasai, até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser isolada, feliz aquele que retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Bom, lendo um pouco essa passagem de Salmo, no capítulo 137, podemos entender por que dessa mágoa de Judá para com Edom. Vamos raciocinar. Se o irmão vê o outro sendo atacado de sangue, o sangue em si vai falar mais alto. Então, automaticamente, mesmo tendo discordância com o meu irmão, eu irei ajudá-lo, porque somos do mesmo sangue. Amém? Iremos ajudá-lo no que for preciso para defendê-lo. O que Edom fez com Judá foi trair seu irmão de sangue, se omitindo e o pior, ajudando o inimigo indiretamente e até diretamente. Isso nos lembra nos dias em que vivemos, que irmãos se alinham a inimigos para derrubar os seus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Infelizmente tem pessoas que são próximas, que sorriem pela sua frente, mas torcem pelo seu fracasso, pelas suas costas. Amém? Quando alguém que era para nos ajudar nos trai, dói muito, mas serve de lição, que decepção não mata. Nos ensina a viver. Amém? Então no versículo 2, Obadia se apresenta como mensageiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O papel do profeta é falar aquilo que precisa, aquilo que Deus manda falar, não aquilo que queremos ouvir. Então, pela traição de Edom, um juízo irá cair sobre aquele povo. Então, Edom podia ajudar, mas preferiu se apropriar. Edom podia proteger, mas preferiu capturar. Edom podia colaborar, mas preferiu conspirar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a frase que o pastor Hernandes Dias Lopes diz que a alegria do pecado não dura para sempre. Ela traz juízo. Aleluia. A alegria que é alimentada pela sombra, ela gera choro amargo. Edom ficou de braço cruzado quando a Babilônia invadia Jerusalém, podendo ajudar, mas preferiu se omitir. Preferiu ficar, vamos dizer assim, não é comigo, o problema é deles. Mediante a esse fato, Obadias entrega o juízo a Edom da parte de Deus. Não foi algo desejado por Obadias, não foi algo pessoal, foi algo espiritual da parte de Deus. Uma mensagem vinda de cima para baixo contra aquele povo, que a visão não nasce do profeta, ela nasce de Deus. É dita através pelo profeta. Aleluia. Então nunca foi a vontade de Obadias, mas sim a vontade de Deus. Aleluia. Então no primeiro capítulo no livro de Obadias vai ficar claro, evidente, que o profeta não gera palavra, ele transmite a palavra. Obadias não levanta nenhuma bandeira, somente emitia a mensagem de Deus. Edom ficava no alto, cercado por rochas. Edom se achava que, por estar lá no alto, nada poderia lhe acontecer. Eu vou repetir novamente. Tem pessoas que se acham, por estar no alto, nada poderá lhe acontecer. Aleluia. Então tem pessoas que acham que estão no topo, que estão protegidos. Alto, na palavra dita, significa soberba. O que eu faço e aconteço, nada poderá me tirar da zona de conforto do pecado. Essa é uma temática, essa é uma realidade ao qual estamos vivendo nos dias atuais. Então o pecado, ele vai trazer aquela falsa sensação de segurança. Ah, eu peco, mas eu sou pastor. Eu peco, mas eu tenho um chamado. Mas temos que lembrar uma coisa. Deus não habita
e muito menos protege quem se alimenta do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não adianta querer proteção do que está visível se não tem ou não temos a proteção do Deus nosso que é invisível. Aleluia. Ele visível, sim, mas é muito operante em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem que confia no seu semelhante, nos seus bens, ao invés de depositar a confiança em Deus, está se iludindo e caindo no abismo profundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para finalizar, gostaria de finalizar com uma pergunta. Em quem temos depositado a nossa confiança? Em Deus ou em si mesmos? Paz seja convosco.